Então irei ao altar de Deus, que é minha alegria para sempre. Ao som da harpa eu louvarei com muita alegria para sempre. Então irei ao altar de Deus, que é minha alegria para sempre. Ao som da harpa eu louvarei com muita alegria para sempre. Amém. Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, como vocês estão nessa manhã? Hoje quero compartilhar o Salmo 43, a continuidade do Salmo 42 que nós compartilhamos ontem. Eu vou ler o Salmo, vamos orar e depois vamos meditar na palavra de Deus. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois Tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Envia a Tua luz e a Tua verdade, para que me guiem e me levem ao Teu santo monte e aos Teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu Te louvarei. Ó Deus, Deus meu, por que você está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Vamos orar? Senhor amado, somos muito gratos pela Tua palavra que lemos, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos abençoa através dessa palavra e a experiência que aquele salmista no passado teve e que também pode ser semelhante a muitas de nossas experiências, de nossas situações que vivemos. E queremos clamar, Senhor, que Tu nos dê sempre esperança, que o Senhor faça com que a justiça seja estabelecida e que nós possamos sempre lembrar de Te louvar, de Te adorar, de ir ao altar do Senhor com muita alegria. E queremos declarar que o Senhor é a nossa alegria e que nós, estando com o Senhor e tendo o Senhor na nossa vida, nós não precisamos de mais nada para sermos felizes. Te damos graças, pedimos a Tua bênção para a meditação da palavra. Peço que abençoe cada irmão, cada irmã nessa manhã, nesse dia, e que, em nome de Jesus, possam estar diante de Ti, ser guardados por Ti, protegidos, guiados no Teu amor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse Salmo 43 é uma continuação do 42. Possivelmente seja o mesmo autor, e esses dois salmos poderiam muito bem ser um só. O que nós observamos nesse salmo, que esclarece um pouquinho mais ainda o 42, é que este irmão, este levita, como eu já mencionei anteriormente, que era aquele que era responsável por levar o povo, por guiar o povo até o templo, por conduzir o cântico, o louvor. E nesse momento ele se encontra distante de Jerusalém, distante do templo. Talvez tenha sido levado cativo, esteja exilado. Por isso ele fala a respeito da opressão dos seus inimigos,
e de como eles zombavam dele, diziam: onde está o teu Deus? Agora, onde está o teu Deus que não te socorre? E ele já começa esse verso primeiro do Salmo 43 pedindo ao Senhor que faça justiça. Faze-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa perante os meus adversários. Então ele está agora clamando ao Senhor que aquela situação possa ser resolvida, que ele possa ser liberto dos seus inimigos, dos seus opressores, daquele cativeiro que possivelmente ele estava, e que ele tenha a oportunidade de voltar para Jerusalém, de voltar ao templo, de poder novamente estar com a multidão em festa, dirigindo os cânticos, conduzindo a multidão para louvar ao Senhor. Lá no versículo 4, ele então tem essa palavra de esperança. Então irei ao altar de Deus que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu o louvarei, ó Deus, Deus meu. Então percebam que é possível que ele seja um dos músicos, né, que tocasse a harpa, né, como nós hoje tocamos o violão, tocamos outros instrumentos, o piano, né, o teclado e outros instrumentos para louvar o Senhor. Para eles a harpa era um instrumento musical muito utilizado para louvar. E ele então aqui está declarando esta confiança de que seria liberto e de que poderia voltar a cantar, a louvar o Senhor juntamente com os irmãos e poderia novamente usar o seu instrumento para glorificar o nome do Senhor. E quero aplicar um pouco esta palavra agora a você que está se sentindo muitas vezes injustiçado por alguma situação. Você tem passado por algum momento em que você foi injustiçado, você foi acusado falsamente de alguma coisa, né, que alguém está te oprimindo, muitas vezes com acusações injustas, e você se sente acuado, se sente oprimido, e talvez até mesmo seja, por que não, por uma falha, por um erro que você cometeu, porque nós somos humanos, nós somos seres humanos que cometemos nossos erros, falhamos muitas vezes, erramos o alvo, que a palavra de Deus chama de pecado, deixamos de fazer a vontade de Deus, transgredimos a vontade de Deus, e por causa disso muitas vezes nos entristecemos, e alguém ainda fica nos acusando, fica nos apontando o dedo, dizendo: como que você agora quer cantar, como que você agora quer tocar seu instrumento, como é que você vai participar do culto desse jeito? Quero dizer para você, meu irmão, se você tem esse sentimento de culpa, quem sabe, que existe uma solução, que existe uma saída, que o Senhor providenciou para nós a saída para as nossas falhas também, para os nossos erros, que é a confissão do pecado. Confessa diante do Senhor, abre o coração, derrama a sua vida, o seu coração na presença do Senhor, confessando o seu pecado. Se você tem algo para acertar com alguém, procure essa pessoa, peça perdão, reconheça, se você entende que você errou, reconheça os seus erros, vá até aquela pessoa, peça perdão, e eu tenho plena confiança de que Deus está pronto para te perdoar, porque Ele é rico em perdoar. Que você possa abrir o seu coração, pedir perdão ao Senhor, o Senhor vai te perdoar, o Senhor te perdoa porque Jesus veio ao mundo e derramou o seu sangue naquela cruz para cobrir o nosso pecado, para nos purificar do nosso pecado, para tirar toda e qualquer mancha do pecado. A palavra de Deus nos diz lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 1, que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como carmesim, como escarlate, se tornarão alvos como a neve. Ou seja, o Senhor promete purificar quando nós nos voltamos para Ele, humildes, humilhados, reconhecendo a nossa culpa. O Senhor nos perdoa e nos purifica de toda injustiça. Lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, há uma passagem maravilhosa que diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça. Então, você não precisa ficar oprimido, carregando esse fardo da culpa, do pecado, se é que você tem
consciência, se é que você reconhece que você cometeu algum erro. Se você tem consciência de que você não fez aquilo de que estão te acusando, de você está sendo injustiçado, que você está sendo acusado injustamente, coloque-se diante do Senhor e peça, como o salmista, faça esta oração, faça justiça para mim, ó Deus. Faze-me justiça, ó Deus, pleiteia a minha causa, porque o Senhor é o Deus, é o justo juiz, é o Deus justo, que conhece o nosso coração, e Ele sabe de todas as coisas. Nós não podemos nos esconder, não podemos enganar o nosso Deus. Eu tenho plena convicção de que o Senhor vai te dar a resposta certa na hora certa. Que você possa também, como salmista, ter essa confiança, essa alegria de dizer: eu vou voltar, eu irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. E é interessante como o salmista tinha essa convicção: Deus é a minha alegria, Deus é o motivo da minha alegria. Estar na presença de Deus é tudo que eu necessito, porque é isso que me traz a verdadeira alegria. O salmista ansiava, desejava, como nós vimos no Salmo 42, ele é como uma corça que está no deserto ansiando pelas águas. Ele dizia: a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E nesse salmo, na continuidade do Salmo 42, que é o Salmo 43, ele diz assim: Deus é a minha grande alegria. Estando na presença de Deus, eu estarei completo. Que Deus possa nos abençoar. Mais uma vez, eu quero que você coloque isso no seu coração. Se você tem uma causa para ser julgada, para ser colocada diante de Deus, coloque. Ore ao Senhor. Se você tem consciência de algum pecado, de alguma culpa que você tem, ore ao Senhor. Peça perdão. E Ele vai do alto te enviar auxílio. Ele vai te perdoar o teu pecado, vai te purificar de toda injustiça. Se você tem alguma coisa para pedir perdão para alguém, peça. A vida é muito curta. Não deixe para amanhã, não fique magoado, não fique amargurado, não fique carregando peso. Coloque diante do Senhor e coloque diante dessa pessoa pedindo perdão. A gente precisa de muita humildade para se pedir perdão, mas é necessário para que a gente possa ficar livre, para que a gente possa ser livre da opressão do inimigo maior das nossas almas, que é Satanás. Que Deus possa te ajudar, que Deus possa te abençoar, que você possa cantar como o salmista a seguinte canção: então irei ao altar de Deus, que é minha alegria para sempre. Ao som da harpa eu louvarei com muita alegria para sempre. Amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.